Senhoras e senhores, começamos agora mais uma transmissão. Eu sou o Henrique Casagrande. Eu sou Isadora Fontanari. E começa agora um novo episódio do nosso Avelcast. Hoje a nossa transmissão é pautada com um assunto que tem movimentado muito o mercado, não só a nível nacional, mas principalmente internacional, que foi um caso de falência do Silicon Valley Bank, um banco que não era muito conhecido, né, por nome, por muitos, mas que foi fundado em 1983 e era o 16º maior banco dos Estados Unidos e o preferido do setor tech. E basicamente, o que aconteceu? Qual é o burburinho? O que está acontecendo? É por isso que a gente está aqui hoje, para trazer as informações sobre esse caso, outros que acabaram surgindo depois dele. E em termos do caso em específico, a gente teve um boom do setor de tecnologia em 2020 e em 2021. A gente vivia um momento com taxa de juros bastante baixas, né? Ou seja, um maior apetite a risco. E esse setor de serviços de tecnologia estava aumentando muito a demanda. Só nesse período, o Silicon Valley Bank saiu ali de um valor de aproximadamente 61 bi de depósitos e foi para cerca de 189 bilhões de dólares. Quase 3 vezes, né? Exatamente. E o que aconteceu de fato com estes valores que vinham sendo depositados? Um primeiro problema que existe nesse caso do banco é que a base de clientes do banco ela era muito concentrada. E o que eles fizeram com esses recursos que entraram? Investir em ativos, alguma parte com liquidez, só que a maior parte desses recursos foram investidos em títulos de médio e longo prazo, que não marcam a mercado no balanço do banco, mas que, se solicitado o resgate por conta desse aumento de juros que a gente tem vivido aí ao longo destes últimos 2 anos, estão ali com uma posição bastante significativa de deságio, Então, o que aconteceu foi isso, saque, o banco não conseguiu, sustentar em termos de liquidez esse movimento e daí se instaura de fato o caos, Eu acho que é legal a gente trazer esse ponto, essa explicação mais técnica que a gente tem que tentar traduzir para o nosso investidor, para o nosso espectador, porque esse resgate que o banco faz para fazer ali, entregar o recurso na mão do cliente quando solicitado, quando ele é alocado de uma forma não tão estratégica ou quando acontece algum fato na economia, como foi, por exemplo, essa alta de juros significativa, acaba atrapalhando o planejamento do banco. E quando esses saques, como ocorreu nesse caso, acontecem de uma forma mais consistente, mais pesada, muitas vezes acaba atrapalhando toda a parte de orçamento do banco. E quando o banco começa a fazer resgates, todos desagiados, como a gente fala, então ele não conseguindo fazer um aproveitamento daquele recurso, obviamente acaba interferindo diretamente nas finanças do banco e no que ele consegue estar entregando, Então, esse é um ponto que coloca um medo gigantesco no investidor americano, e a gente sabe que a economia americana, ela reflete no Brasil, Então, assim, o que a gente escuta muito de perguntas aí do final da semana passada, início dessa, foi justamente isso. Bom, o que isso pode impactar? Quando a gente olha para 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve uma grande crise da bolha imobiliária. Será que essa é uma crise do setor financeiro? E óbvio, A ideia hoje é a gente trazer isso nos detalhes e também, no final, trazer o reflexo no Brasil. Bom, a gente teve esse caso com esse banco do Vale do Silício, que era um banco que fomentava o crescimento de empresas de tecnologia, de startups principalmente, que a gente sabe que também tem um risco maior. Será que isso pode impactar no Brasil? Será que isso pode mexer com os nossos bancos aqui? A gente vai abordar esse assunto também. Mas algo que eu gosto de trazer é que, por óbvio, o Fed, a política monetária e econômica dos Estados Unidos, ela está muito atenta a esse caso. E ela já está tomando medidas, inclusive, para colocar um pano quente em cima disso e não deixar essa chama aí se alastrar em todo o sistema financeiro por lá, Perfeito. Se a gente for ver, existe uma instituição, assim como a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, existe uma instituição também garantidora lá nos Estados Unidos, que é o FDIC, só que essa instituição ela cobre ali depósitos de até $250 mil. No caso do Silicon Valley Bank, 90% dos clientes tinham valores superiores a isso. Esse foi um primeiro ponto de temor, mas que na segunda-feira já foi resolvido
porque eles enfatizaram que mesmo os clientes que têm valores aí maiores do que esses em depósitos vão ser protegidos. E até pegando essa métrica que tu trouxe, né? Pô, imaginem vocês que estão nos assistindo. Se 90% dos clientes do banco têm recursos acima do protegido por esse, entre aspas, FGC americano, então pensa que o Fed, todas as instituições reguladoras por lá, entendem que a grande maioria dos clientes estava totalmente desprotegido. E para que não houvesse um colapso ainda maior, foi trazido aí em pauta, à tona, algumas exceções para esse caso em específico, né? Muito por conta de um risco sistemático realmente no setor financeiro de um modo geral, né? A gente sabe que o setor financeiro, ele querendo ou não, ele é uma espinha dorsal para o restante de tudo que acontece em termos de economia. Então, ter realmente um problema nesse momento, né, principalmente que o país aí deve passar por uma recessão, ainda que dependendo um pouco mais branda no ano de 2023, seria assim... problemão, assim, grande mesmo. E no caso específico do Silicon Valley Bank, né, a gente comentou aqui que a base de clientes era muito concentrada. Exato. O problema do fato deles não terem liquidez foi justamente essa, querendo ou não, também má gestão dos recursos que vinham sendo depositados, né, porque eles tinham uma baixa taxa de empréstimo em relação aos depósitos que eram feitos. Mas tem uma coisa também que é bastante importante, que é com relação à regulação desse banco, que por algum motivo, foi mais flexível, né? Mesmo ele sendo o 16º maior banco dos Estados Unidos, ele nunca foi submetido ao requisito de liquidez de curto prazo pelo Federal Reserve, né? Então, aí fica um ponto de atenção, não só para esse caso, mas, enfim, outros que, inclusive, apareceram, né, depois disso. E pegando essa mesma linha, assim, antes de entrar nesse próximo case, que vem um efeito cascata, né? A gente enxerga, como a gente apresentou recentemente, o caso de Americanas, agora se ouve falar de Marisa, propriamente Magazine Luiza, com alguns ruídos, frente a uma questão muito clara que são as auditorias, né? Os bancos também passam por isso. E esse caixa, essa liquidez, ela serve justamente para isso. O banco não esperava, e acho que ninguém nos Estados Unidos esperava, uma rampagem tão grande, tão forte da curva de juros por lá. Diferente de Brasil, para eles não é convencional essa medida, e eles foram pegos literalmente de calças curtas, como a gente diz, né? Não se esperava esse movimento, e claro, né? Quando se houve saques atrás de saques, o banco realmente ficou em maus lençóis. Mas seguindo essa mesma linha, Isa, que tu comentou, não só o Silicon Valley, mas também o Signature Bank passou por uma situação muito semelhante, e justamente para blindar esse banco, né? A gente teve também uma enxurrada de resgates na última sexta-feira, no dia 10, e ele foi fechado pelos órgãos reguladores, mas garantindo aos clientes também do Signature que eles teriam essa cobertura desse FGC norte-americano, para que eles não ficassem também aí, como a gente comentou, desprotegidos, né? Então, a gente vê um caso como esse, a gente vê um segundo caso, e quando surgem esses casos isolados, volta-se à tona a grande pergunta: será que de fato foi um caso isolado? Será que mais bancos, mais instituições também não têm esse caixa de liquidez imediata? Todos estão com títulos longos? Caso estejam, o sistema todo, de certa forma, está em risco, né? Essa é a grande questão hoje, e o que o mercado tem aí como... que tem reverberado, né, em termos de expectativa. Fato é que nessa última semana o Fed, o FDIC e o Tesouro americano, eles já anunciaram, né, um programa de financiamento para manter e garantir a liquidez aí desses bancos. E a questão ainda com relação ao Fed, né, o mercado viu muito bem essa sinalização aí dessas instituições, né, reagiu de forma positiva, tanto é que a gente teve no início da semana os Treasuries americanos recuando as taxas, e fica a questão da expectativa com relação à política monetária em si, né? Porque há pelo menos algumas semanas atrás, o presidente do Banco Central norte-americano, ele tinha dado uma declaração onde ele sinalizou que a política estavam prontos, basicamente, para retomar aquele ciclo de aumento de juros mais rápido. Então, a gente veio de alguns aumentos em 0,25 pontos percentuais. Isso deu a entender de que teria um aumento aí numa próxima reunião, que é agora na quarta-feira, dia 22, em meio ponto percentual.
Só que com esses acontecimentos recentes, né, a grande incerteza do mercado é justamente nesse sentido. Será que foi um caso isolado e daí, ok, Fed vai poder fazer esse aumento em meio ponto percentual nessa reunião e, enfim, seguir com essa política monetária mais restritiva ao longo dos próximos meses? Ou se não foi um fato tão isolado assim e que realmente outros bancos aí norte-americanos sofram com relação a esse risco de liquidez e daí, naturalmente, a postura adotada pelo Fed já vai ser outra, né? Então, a expectativa para esse dia 22, agora quarta-feira que vem, está muito grande nesse sentido, porque com certeza esse é o assunto que vai estar em pauta. Se eles não identificarem, né, que é um risco para o restante do mercado, muito provavelmente a gente deve observar aí um aumento de 0,25 pontos percentuais, lembrando que a taxa básica de juros norte-americana está entre 4,5% e 4,75%. Exato. E até vindo muito em linha, né? No dia de ontem, o JP Morgan sinalizou que o Fed pode injetar em um pacote trilionário mais uma vez, né? A gente viu isso na pandemia, mas um pacote de 2 trilhões de dólares no sistema bancário. Então, assim, ainda existe muita especulação quanto ao assunto, mas óbvio que isso anda muito em linha com a próxima reunião do dia 22, conforme a Isa falou. Porque é um efeito cascata. Se a gente tiver essa injeção de capital, obviamente a gente espera que a inflação ela não ceda tanto, porque vai estar se injetando mais recurso no sistema financeiro, né? E isso, por óbvio, vai manter a inflação num patamar mais elevado e com isso, à medida que o Fed, o Banco Central e a política monetária deles têm para conter, é mantendo os juros num patamar mais elevado. Então, a reunião do dia 22 ela vai ser muito esclarecedora e o mercado inteiro espera por isso, né? Algo que vai nortear tanto a política deles, como também os reflexos aqui no Brasil. E por último, para a gente fechar essa tríade em relação a bancos e desde os que fomentam ali startups, como o Silicon Valley, o próprio Signature que a gente comentou, mas tem um caso interessante que eu deixei anotado para trazer aqui. 11 bancos dos principais aportaram 30 bilhões de dólares no First Republic Bank para manter essa instituição protegida e com liquidez. Então, assim, toda e qualquer possibilidade de um novo acontecimento assim está sendo mapeada por lá para que evite um colapso maior, né? Então, esse é um ponto legal também da gente estar trazendo. Como a gente comentou, não parece ser um caso isolado, mas as medidas por lá estão sendo adotadas para ter um controle de toda essa problemática aí no que tange a parte financeira dos Estados Unidos. Fica esse ponto de atenção quando a gente vai olhar a posição de boa parte dos analistas hoje aqui no Brasil. Eles não enxergam Exato. de que a gente esteja no mesmo ambiente que nem o que aconteceu em 2008 aí com a crise do subprime, porque de lá para cá, né, as regras e a regulamentação em cima do sistema bancário norte-americano ela se alterou e muito, né? Ela ficou muito mais rígida por conta dessas questões. E se a gente for ver a situação dos maiores bancos, na verdade, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, que são aí bancos mais ativos nesse mercado de crédito, querendo ou não, muito diferente do Silicon Valley Bank e até mesmo alguns bancos como o próprio JP Morgan e o Morgan Stanley, que dependem mais dessas atividades de investment banking, estão com taxas ali de empréstimos superiores às taxas de depósitos, né? Sim. Então, em princípio, não é para existir um problema maior em volta disso. Um ponto, talvez, de atenção seria realmente um aumento do número de inadimplentes, né, desses bancos credores. Mas até o momento a economia americana, por mais que a gente tenha comentado já, inclusive nas nossas outras transmissões de atualização mensal e tudo mais, que deve passar por uma recessão ao longo desse ano, continua sendo uma economia muito sólida, né, a maior do mundo, e também os dados de desemprego, continuam em baixa. Então, em princípio, né, pelo menos com base nas informações que a gente tem hoje, não deve ser um problema aí para se estender, pelo menos para os grandes bancos. E é legal trazer um nome importante. A gente falou 3 bancos que muito possivelmente não eram da familiaridade, do conhecimento do nosso ouvinte, do nosso investidor, né? Hoje o sistema financeiro norte-americano tem muitas instituições, mas algo que eu gosto de trazer em linha com o que a Isa comentou, se a gente for pegar Brasil e Estados Unidos, tem uma diferença muito grande no quesito concentração. No Brasil, a concentração bancária é de 76%,
nos 5 principais bancos aqui. Então, assim, a gente está falando de quase 80% em 5 instituições. Nos Estados Unidos, são em torno de 5 mil bancos. E a concentração lá é de 36% nas 5 maiores instituições. Então, assim, essa diferença também mostra que aqui a gente está mais redeado, está mais protegido. Mas o case que eu ia comentar de uma instituição que é conhecida por todos, que é o Credit Suisse, é legal falar, né? Na quarta-feira dessa semana, as ações do banco elas caíram em torno de 25%, com todas essas questões envolvendo a parte financeira. Porém, na quinta, então, um dia depois, as ações já retomaram tudo que elas tinham caído e um pouco mais, então recuperando 30%, após o Banco Nacional Suíço, né, anunciar que vai estar injetando 54 bilhões de dólares na instituição através de empréstimo. Então, assim, tal como a gente comentou que a economia americana é muito sólida e já passou por algumas turbulências e sempre se manteve crescente, o Credit da mesma forma, né? Ele também já apresentou algumas dificuldades momentâneas, mas sempre foi superando. Essas dificuldades, elas não vêm de hoje, né? Na verdade, Exato. O burburinho e a queda que ocorreu ao longo dessa semana foi por conta do maior acionista, que é o Saudi National Bank, que informou que eles não iam mais fazer depósitos, ou seja, injetar liquidez no banco, porque eles já tinham atingido aí um limite máximo regulatório. Exato. Né? E com isso gerou uma certa dúvida com relação a quanto esse banco realmente tinha de liquidez, né, para manter as operações que estão em curso. Como o Henrique já comentou, isso já foi resolvido, mas fato é que o Credit Suisse tem uma certa deterioração na qualidade de crédito da instituição. Perfeito. Como a gente havia comentado no início, o ponto-chave, a gente se encaminha para o final de toda essa narrativa, trazendo um pouco do impacto em Brasil. Afinal de contas, esse evento, ou esses eventos que estão acontecendo por lá, vão refletir aqui, né? E o que a gente escuta e estuda em relação a mercado, que os analistas vêm falando é que esse impacto ele é de forma isolada, então a gente não vê muito contágio no Brasil. Por quê? Porque os nossos bancos tradicionais daqui, que eu comentei, que beiram em torno de 80% de concentração nas 5 principais instituições, elas têm uma dívida pública brasileira como o crédito. Isso eleva o nível das garantias, quando a gente se empresta recurso para o país, né, para o governo. Diferente do SVB, que, por exemplo, um banco que financiava empresas do Vale do Silício, com um risco muito maior por serem startups. Então, por hora, a gente não enxerga um risco iminente para o Brasil, tirando, obviamente, o risco Brasil já existente, que a gente fala em todas as transmissões de política, economia, entre outros, né? Eu acho que a grande questão que fica realmente em termos de acompanhamento, né, nesses próximos dias é se vai surgir algum novo caso, né, nesse sentido, e principalmente com relação à reunião, né, que deve acontecer dia 22, quarta-feira que vem, para ver qual que vai ser o posicionamento do Fed nesse sentido. Se a gente for olhar para o mercado brasileiro, a gente teve uma redução das curvas de juros, tanto das curvas mais curtas quanto das curvas mais longas ao longo dessa semana, justamente por conta do mercado aí precificando um espaço, né, para o Banco Central vir a reduzir taxa básica de juros. Os analistas mantêm a projeção de que esse movimento de redução, se acontecer, realmente só vai acontecer ao longo ainda do segundo semestre desse ano. Então, Exato. Nenhum movimento mais de curto prazo. No curto prazo não se enxerga isso. Bom, pessoal que nos assiste, que nos acompanha, por hora os fatos são esses, a gente vai seguir acompanhando. Eu sou o Henrique Casagrande. Eu sou Isadora Fontanari. E esse foi mais um Avelcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.